Então, hoje ela disse que eu poderia falar um tema, discorrer sobre cura. Eu pensei em falar de Jesus e a cura. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, nós vemos quantas passagens do Evangelho tem que Jesus curou. E é importante que a gente, quando lê essas parábolas, sintam não que é algo que aconteceu há 2000 anos atrás, que só serve para aquele tempo. A gente tem que também fazer as reflexões e pensar o que é que pode trazer para a gente, né, para o nosso crescimento moral, espiritual. Então, eu começaria a falar sobre uma parábola, não é uma parábola, uma passagem que Jesus fala sobre cura espiritual. Que, na verdade, todas as vezes que Jesus curou, ele sempre se reportava que a cura, ou ele perguntava à pessoa, você realmente quer ser curado? Ou ele dizia, vai, a tua fé te salvou, ou levanta-te e anda, os pecados estão perdoados. Sempre ele tinha algo para mostrar, né, para dizer para a pessoa com quem ele curava. Vou começar com uma passagem que é muito conhecida, talvez as pessoas conheçam o que aconteceu no momento de que Jesus estava presente, né, encarnado na Terra. Mas não conhece a história antes e talvez depois, que é uma história que é contada por Robson Pinheiro, a história com H, que é verídica, que ele fala no livro Mulheres do Evangelho. Então ele fala sobre aquela passagem bíblica que fala sobre a mulher que foi apedrejada, que seria apedrejada, né? Que chegou, que as pessoas quiseram apedrejar e por conta do que Jesus falou, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, os seus algozes foram embora. Então, o que aconteceu, o que Robson traz sobre essa pessoa, é que ela, muito cedo, casou com um homem bem mais velho que ela, mas não porque ser mais velho, mas era um homem que era muito duro, era um homem muito duro, né, com ela, e também ele chegava ao ponto, por conta de ser bem mais velho, ele não tinha mais capacidade do trabalho, ou melhor, teria capacidade, que 60, 70 anos naquela época, a gente sabia que era uma idade mais bem avançada. Que hoje, com 50, 60 anos, está todo mundo novinho aí, né? Mas que esse homem, ou ele não queria trabalhar, ou não tinha capacidade, então utilizava essa pessoa para ganhar dinheiro. Então começou a história dela, ela disse que 14, 15 anos se casou, e o marido a usava para ganhar dinheiro, fazendo com que ela se prostituísse. E teve uma ocasião, quando o tempo foi passando, que ele ficou já não querendo mais, porque ela já estava mais madura, já não estava servindo mais, já não tinha maiores atrativos, então ele tentou substituí-la. E para que ele acontecesse isso, ele fez com que houvesse um flagrante, que alguém pegasse ela no adultério. E aí foi que a história que todo mundo viu, sabe, que levaram para apedrejar, todo mundo com suas pedras na mão. E no momento que desse apedrejamento, Jesus chegou e foi lá e disse assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz também na passagem evangélica que Jesus escrevia no chão, vamos dizer assim, os pecados, né, as faltas de cada um deles. Então eles olhavam, não tinham coragem de apedrejar. E ele ia saindo, um a um, ia saindo de perto da mulher, ninguém. E Jesus perguntou, mulher, cadê os teus algozes, cadê as pessoas que te condenavam? E ela respondeu, foram embora, não tem mais ninguém. Aí ele fez assim, e eu também não te condeno, vai e não peques mais. E aí, Robson traz, que a gente, na passagem evangélica, só tem até aí.
E Robson Pinheiro, no livro Mulheres do Evangelho, ele diz que depois, essa pessoa, quando saiu dali, ela já começou a fazer a transformação íntima, né? A reforma íntima, começou a buscar o seu contato maior com a divindade. E aí construiu uma casa em um local bem distante para cuidar das pessoas que passavam. Todos que passavam, independente de ser jovens, ser de idade, ser criança, quem passava precisando, essa mulher resgatava. Resgatava, trazia para sua casa e cuidava. Até que um dia, ela trabalhando, chegou um senhor leproso, a lepra já tomando conta, e ele dizendo para ela que soube para aquela pessoa, não identificou, por conta do estado avançado da sua doença, ele não, e também da sua cegueira, né? Ele que já estava avançado, naquela época eles não usavam óculos, não tinha essa facilidade nossa. Então, ele não identificou que aquela mulher que tinha lhe dado o abrigo era aquela pessoa que ele casou e que colocou no adultério, que utilizou para o seu bem próprio, né? Aí o que aconteceu é que ela cuidou, chamou e começou a cuidar dele. Trabalhou o tempo todo com amorosidade, com o carinho de uma pessoa que tem Jesus no coração, assim, que tem um amor dentro de si. Então, ele começou a cuidar, ela cuidou dele, como cuidava de qualquer um daqueles que estavam, com muito amor. E aconteceu que ele, já próximo da morte, muito, sofrendo muito, ele chamou essa, que se chama Maria, que queria falar com ela algo do seu coração. Aí disse a ela que tinha uma pessoa, contou a história deles, que ele tinha utilizado tal dela para ganhar dinheiro, e que tinha feito com que ela fosse pega em adultério, para que pudesse ser apedrejada, e ele conseguiu outra pessoa. Ela ouviu tudo, e disse assim, eu gostaria muito, muito, muito de um dia pedir perdão a ela. Eu queria muito que ela soubesse o tanto que eu estou querendo esse perdão, querendo que ela me ajude nesse perdão, dessa caminhada. Aí ela disse assim, não se preocupe, ela já lhe perdoou. Não se preocupe porque ela já está em paz com você. Se preocupe só com você. E aí ele desencarnou. O que é que eu quero dizer com essa história? Que nesse caso dela, foi uma cura espiritual. Uma cura moral. Certo? Que embora ela fosse obrigada, mas ela tinha se aproveitado da sexualidade, se preocupava do poder de atrair os homens para fazer aquilo. Então, ela nesse momento, ela teve a oportunidade de fazer sua transformação moral. E com a transformação moral, ela conseguiu ajudar muitas outras pessoas e ficou curada. E assim, tem muitos outros exemplos, né, no Evangelho, não só de cura moral, mas sempre que Jesus curava alguém, isso aparecia. Tipo o homem, Bartimeu, que era um cego de nascença, que pediu a Jesus para ser curado. Ele, queres mesmo ser curado? Ele, sim, eu quero ser curado. Então, colocou a mão sobre os olhos. Você está vendo? Ele, vejo em parte, vejo como árvores. Aí ele colocou de novo a mão. Você está enxergando? Ele, sim, estou enxergando. E aí, vai, tua fé te salvou. Uma hora Jesus disse, tua fé te salvou. A outra, os teus pecados estão perdoados. Vais e não peques mais. Então, todas essas curas, sempre acompanhadas de uma razão para que as pessoas não se acomodem, mas que saia daquele processo, dá a entender mesmo que a cura é preciso ser desejada, que você precisa desejar, você precisa querer. Não é só você procurar um lugar para ter a cura, mas você precisa, antes de tudo, querer fazer a sua parte de ação.
E nesse querer, como Jesus perguntava, queres? Eu quero me curar, um leproso chegou, você quer ser limpo? Quero. Então vai, não peques mais uma vez. Então nós temos que ter sempre em mente essa necessidade da cura, mas que temos que fazer a nossa parte. Que a gente não pode excluir o nosso esforço pessoal. Jesus também, como a gente está falando sobre Jesus e a cura, em uma determinada dia também, em Cafarnaum, ele estava na casa de Simão Pedro, e tá lá, a casa sempre onde Jesus estava sempre com muitas pessoas, invadiam, né, o local. Então, todos queriam ver, todos queriam receber a bênção, queriam conhecer, queriam ver o que é que ele poderia ajudar. E veio o paralítico. Quando Jesus olhou para cima, só viu que estavam destelhando a casa. Imagine aqui, a gente está aqui, fosse de telha, de repente, a gente está aqui, todo mundo fazendo oração e vê o telhado se abrir e descer uma pessoa. Foi assim que aconteceu em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, Jesus curando. Quando de repente começaram, Jesus fazendo palestra, né? Que a gente chama palestra, ele abriram o telhado, ele olhou para o telhado, vinha descendo como uma maca, sustentado. Tinham 4 pessoas do outro lado, puxando a maca com a corda e trazendo para colocar junto de Jesus. Porque essa pessoa queria tanto ser curado, queria tanto estar próximo, que ele não... E as pessoas também que estavam ao lado dele tinham tanta vontade que ele se curasse, porque além do nosso esforço pessoal, a gente também pode contar com um amigo. Então, tinha amigos que também queriam a cura dele, que fizeram isso. E quando colocaram o paralítico, Jesus olhou e fez assim, perdoados estão os teus pecados. Aí o pessoal, por que perdoados estão os teus pecados? Aí ele, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou toma, levanta, toma a tua cama e anda. Aí Jesus disse, então, toma, levanta, toma a tua cama e anda. O que é que isso pode representar para a gente? Que nós, quando queremos ser curados, que a gente pede, a gente deseja, tem que ter o desejo íntimo de ser curado. Então, ele diz assim, toma a tua cama e anda. Por que Jesus mandou ele tomar a cama? Então, eu fiz uma relação com o nosso passado. Que isso não quer dizer que porque a gente pediu a cura, vai ser curado, a gente vai esquecer o passado. A gente não deve trazer o passado para ficar remoendo, para ficar trazendo como uma coisa negativa. Mas toma a tua cama, mesmo que você tenha, você pega a sua cama e anda assim, tome suas dores, seus sofrimentos, pegue seus processos, seus problemas e ande. Isso não quer dizer que você vá levantar e sair por aí alheio e acabou, não. Se eu vim aqui, se eu tive a oportunidade de ser curado, porque se eu estou aqui hoje é porque eu desejo. Ninguém está me botando a pulso. Eu acredito que não tem ninguém forçado. Que as pessoas que estão aqui porque desejaram, porque tem algo que precisa ser transformado, melhorado, aliviado. E aí Jesus convida a tomar a tua cama e andar. É você reconhecer o seu processo, saber quais são suas dores, e daí você começar a transformar isso em algo bom para você. Toma a tua cama e anda, não deixe seus problemas, porque se você deixar mais tarde, você vai na frente encontrar. Eu gosto de lembrar assim, que em 2009, eu também estava aqui, fazendo visualização curativa. E algo assim que eu sou observadora, gosto muito de estar observando as coisas, e eu observava que sempre que eu saía daqui durante a semana, as coisas que aconteciam em relação a mim me apontavam que aquilo que estava acontecendo era para que eu soubesse refletir, analisar e transformar.
A primeira coisa da visualização foi o querer. Quando eu soube, eu olhei no Harmonia, faz uma visualização curativa. Eu estava com problema de coluna, com a tristeza aparente, esses sintomas que faz com que a gente venha fazer uma visualização. O que aconteceu é que quando... A primeira pergunta que eu, se você quer fazer a visualização, tudo bem, conversa com o Sheldon, eu fiquei. Será que eu quero mesmo? Será que é isso que eu estou desejando, ser curada? Até porque funcionário público, com um problema sério de saúde, pode se aposentar, né? Ou então tirar 2 anos de licença, sem convencimento, tantas... Que aí eu ficava, será que eu quero ser curada? Porque eu preciso querer ser curada. Aí quando eu falo desse fato de querer ser curado, que eu me fiz essa pergunta, se eu queria ser curada, e que todos aqui devem fazer, se quer ser curado, aí eu lembro de Djalma Argolo. Ele conta sempre uma história, não sei, acho que algumas pessoas, né, que já ouviram Djalma falar aqui nessa casa, devem ter ouvido essa história. Que a gente pensa, com quem é que não quer ser curado? Aí ele disse assim, que tinha uma pessoa, um mineiro, um paulista e um baiano. E que eles 3 estavam numa festa, num evento, de repente apareceu Jesus. E um deles reconheceu Jesus. Aí foi lá, é Jesus, eu vou lá. Aí foi, Jesus, vem cá, eu sei que é você, mas eu quero, Jesus, você por aqui. Olha, amigo, por favor, não me diga, não diga a ninguém que eu estou aqui. Estou aqui reservadozinho, porque eu estou dando uma olhada aqui no panorama da terra, e eu não quero, da Bahia, então eu não quero que eu seja reconhecido. Aí ele, Jesus, mas eu estou aqui com a dor, assim, assado, não dá para você curar, não? Eu não conto para ninguém, não. Aí Jesus, tudo bem, então, vai, está curado. E ele, na mesma hora, sentiu alívio, correu para o outro. Rapaz, está aqui, ó, doido para falar. Mas só que para eu dizer isso, o que aconteceu comigo, eu tenho medo, porque eu prometi primeiro que não ia contar para ninguém. O que é? Rapaz, Jesus está aqui. Encarnadinho, eu vi ali, parece encarnado. Aí e eu fui curado. Rapaz, você é meu amigo, você tem que me ajudar também. Vamos, me ajuda aí, me leva aí para saber também de Jesus, se ele pode me curar. Aí o amigo fez, olha, como você é muito meu amigo, eu vou contar. Vamos para lá. Aí chamou. Jesus, rapaz, você está igual o povo daquele tempo. Eu falava para não falar, né? Não vá, não diga a ninguém que eu curei, mas vocês vão e dizem. Aí, não, eu só disse para esse amigo que ele está com um problema muito sério e ele precisa de saúde, ele precisa se curar. Aí Jesus, está bem, eu vou lhe curar, mas fica só entre vocês 2, pelo amor de Deus, que uma festa dessa aqui para Iemanjá, né, que vai acontecer amanhã, cheio de gente, para eu saber que Jesus estava ali. Aí ele, por favor, você não diga a ninguém que eu estou curando. Aí o paulista e o mineiro fecharam acordo. Pode curar que eu não falo. Aí tá, Jesus curou. Aí ele vai olhar para o baiano, olhar para ele, poxa, parece egoísmo eu me curar, saber como curo e não contar para meu amigo. Rapaz, vem cá, será que Jesus vai se zangar? Vamos falar. Aí ele, tá certo, vamos falar. Aí, baiano, tem uma coisa aí que a gente tem que lhe dizer, importantíssima. Ele fez o que é? Jesus está aqui e está curando. E já me curou e curou a ele. Você não quer ir lá não para ele lhe curar? Tu é doido, rapaz. Amanhã eu tenho perícia do INSS. Tu acha que eu vou querer ser curado hoje? Não, tu é doido, deixa para depois, deixa a dorzinha aqui. Então, essa é uma brincadeira, mas que, na verdade, tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que não querem, nem sequer, se desvencilhar um pouquinho do seu problema. Quanto mais o problema é grande, mais a pessoa segura nele. E aí vai piorando o seu processo. Aí eu falando assim, lembrando também dos ursos, né, que estavam na floresta e que
as panelas começaram a queimar, a pegar fogo, e eles, sempre querendo salvar umas panelas lá de guisado, eles, quanto mais esquentava, mais eles seguravam e se queimaram. Assim a gente, às vezes, pega um problema, aperta, segura, e fica gostando de estar ali junto do problema. Então, para que a gente consiga esse andar, carregar nossos problemas, né, a nossa cama, a gente precisa estar disposto ao esforço pessoal. Porque ninguém sai daqui curado se não quiser ser curado, se não fizer um esforço. E esse esforço é da reforma íntima. E pode começar com o alto amor. Porque Jesus diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E aí, precisam do alto amor. Porque quando eu amo, eu me amo até. Eu não curo só o meu mal físico, eu também vou começar a curar as minhas mazelas morais, espirituais. E a gente precisa que isso seja uma meta na nossa vida, a transformação moral, o esforço pessoal. Porque quando você se ama, você organiza todo a si mesmo, né? O seu íntimo. Porque, assim, Jesus disse assim, que a oração, né, a maior oração é amar. Então, o amor cura. E se a gente se apegar ao amor, nós vamos, a cada dia, procurando a nossa cura, a nossa autotransformação. E aí, como eu digo assim, que a gente tem que fazer a nossa parte da cura. Antes de eu voltar para essa parte, eu gostaria de voltar a quando eu disse que eu fiz visualização. O que aconteceu é que toda semana eu vinha para a cura e durante a semana eu ficava prestando atenção em tudo que acontecia comigo, até nos sonhos. Procurava ver os sonhos, e eu vou lhe dizer o que acontecia. A espiritualidade se incumbia de sempre botar algum problema na minha vida. Sempre a coisa... Colocar um problema, não. Colocar o meu problema diante de mim para eu enfrentar. Assim, eu tinha muito mágoa de uma pessoa. Me magoava, toda magoada, porque achava que eu não merecia. Aquela história que toda pessoa que tem mágoa sente, que não mereço, porque assim, essa pessoa não poderia ter tanta mágoa de mim. Então, essa questão da mágoa era bem real com a pessoa. Aí quando eu fiz a curativa, que comecei a perceber que as coisas que aconteciam, que depois da curativa, surgia como se fosse um filme, vindo as lembranças de problemas que eu tinha passado. E naquela semana batia direitinho. Aí foi assim, eu saí daqui, quando cheguei ali no supermercado, me bati com a pessoa. Aí veio assim, né? Eu disse, meu Deus do céu, comecei agora a imaginar que a prestar atenção que as coisas que eu preciso resolver aparecem durante a semana. E essa apareceu logo quando eu saí daqui. Aí foi que eu fui pensar sobre aquele problema. Aí a gente, quando está cheio de mágoa, no momento, tudo é grande. Mas aí eu comecei a observar, a fazer a reflexão. Essa mágoa é tão grande? Essa mágoa é tão grande que não possa ser curada? Por quê? Para que essa mágoa? Por que essa mágoa está aqui dentro de mim? Aí eu fiz uma análise do processo. Voltei, desde o dia que eu conheci a pessoa, até a hora que eu estava ali, diante dela, do fato de ocorrer, né, de estar perto dela. Nesse dia, eu comecei a perceber que eu tinha me magoado por muito pouco. Muito pouco, de hoje, do meu pensamento de hoje, o que eu achava que era mágoa, não é mágoa. Ninguém me magoou. Eu é que me coloquei nesse lugar de me ferir, de me sentir, achar que a pessoa tinha que ser melhor do que para mim, que eu merecia o melhor, que ela foi ingrata, que eu não merecia o que ela estava fazendo comigo. Então, eu que me coloquei nesse lugar, e eu fui ver que foi uma besteira, viu, gente? É muita coisa pouquinha, simples, que faz a gente se magoar
por conta daquele momento em que a gente se deixa magoar. Aí eu comecei a questionar, porque também não é uma coisa assim automática, que você, isso aqui vou excluir, vou para frente. Por quê? Para excluir, você precisa pensar sobre aquilo e procurar a melhor forma de conduzir e de enfrentar aquele problema. Então, eu disse, poxa, meus problemas vêm todos em cima de mim na hora que não era o problema que estava em cima de mim. Eu é que tinha a oportunidade da espiritualidade de colocar aquele problema na minha frente para eu resolver. Por quê? Porque as doenças físicas, a maioria das vezes são decorrentes de doenças morais, espirituais, de processos, né? De processos moral, espiritual. E a gente tem, não é só quando vem aparecer a doença física, a questão é mais do que a física, porque é como se o corpo mata borrão, todo mundo fala isso, o espiritismo diz isso, em que as nossas questões são conduzidas para que a gente coloque para fora mesmo. Então, para que mágoa? A gente precisa trabalhar sobre isso. Se meu problema não for mágoa, for outra coisa, que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua mágoa, cada um tem o seu jeito de ver a vida. Se nesse processo você identificar que alguma coisa dessas possa lhe trazer uma enfermidade, em frente. Em frente, sem medo de ser feliz, porque a felicidade vem no momento em que você se liberta. E a libertação só vem do encontro mesmo com o problema para resolver. E nós precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte e o nosso esforço pessoal. Então, nós temos, assim, muitas questões que são realmente físicas, temos a moral espiritual, e isso, se você ver o Evangelho de Marcos, de João, de Lucas, está cheio de processos mediúnicos ali. Eu estava lendo hoje, dizendo assim, que Jesus tinha muita gente para Jesus curar e que Jesus expulsava muito demônios e as pessoas ficavam curadas. Então, demônios, naquela época chamavam demônios, mas a gente hoje sabe que são espíritos, pessoas equivocadas, pessoas que estão igual a nós aqui, que aqui tem muita gente equivocada, encarnada, nós somos equivocados, os mesmos defeitos daqui são os de lá. E do lado de lá, as pessoas continuam as mesmas, e com seus processos também, e a gente fica querendo, desejando, né, que as coisas aconteçam, mas só acontece quando nós queremos. E o seguinte, Jesus, quando expulsava esses demônios, que eu falei, as pessoas ficavam curadas. E nessa citação bíblica diz assim, Jesus curava, expulsando demônios, mas não falava nada, porque eles os conheciam. Eu fiquei assim, mas rapaz, eu já li tanta Bíblia quando eu era batista, viu gente? Então, eu li tanto a Bíblia, mas eu não vi a Bíblia como algo mediúnico. Você vê, só tem questões mediúnicas lá dentro. Se você pegar, Jesus curava, expulsando os demônios. As pessoas ficavam curadas. Mas Jesus não conversava com eles, porque eles os conheciam. Isso quer dizer o quê? É como se a gente tivesse uma mediúnica. Jesus não podia conversar com os espíritos, porque os espíritos eram pessoas que já tinham convivido ali, que o pessoal conhecia e que tinha seus problemas e que obsediavam as pessoas. Então, a cura física a gente deve procurar, sim. Nós devemos procurar a nossa cura física, mas sabendo que o corpo físico é provisório. É transitória essa questão da matéria, nós estamos materializados. Então, a gente vai querer um corpo saudável? Sim. Devemos procurar nossa cura moral, ter um corpo saudável, ter um corpo sem problemas? Claro que devemos. Mas não esquecendo que a melhor parte é a parte do espírito, e que precisam ser resolvidas. Porque se você
vem para a visualização, né? Que a visualização ela vai, como dizer assim, visualizar é uma oportunidade de você que está ali, no momento da condução do coordenador, ser conduzido pelo coordenador e ali e visualizar os seus problemas, que no momento você pode até nem não ver problema ali, mas depois você vai ver. Preste atenção a partir de hoje, seja sobre sonhos, seja através de sonhos, seja através da própria vida, de um encontro, de encontrar alguém, de algo acontecer, de alguém lembrar de você naquele momento, mas sempre alguém que precisa lhe apontar que você tem que resolver o seu problema. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que ter um equilíbrio. O Harmonia está aqui, dá essa possibilidade, dessa visualização. Vocês estão aqui porque realmente querem, desejam. E a gente sabe que alguns males, a gente sabe sim, que pelo trabalho que a gente sabe que tem doenças que só são físicas mesmo. Você vai para o médico, é física. E tem doenças que são físicas com um cunho espiritual, de algum obsessor, de alguém que por algum motivo se ligou a você, ou nem um obsessor do mal, até uma pessoa que pensa que está ajudando e está atrapalhando. Então, sempre que você sair e começar a trabalhar aqui as suas questões, entrega a Deus, assim, ao amor, porque é só através do alto amor, da pessoa de se amar e se organizar para a cura, é que você consegue ser curado. Nós temos também, assim, tem uma passagem de Marta e Maria. Quando a gente fala de duas partes, nós vamos ter, assim, temos duas partes. A parte da cura que depende do seu esforço e a parte da cura que não depende do seu esforço, mas que acontece. Então, vocês devem conhecer a história de Marta e Maria. Que Marta, eles eram amigos de Jesus, até porque Jesus curou Lázaro, o irmão delas. Vocês lembram, né? De Lázaro, que foi ressuscitado depois de 4 dias. Quem ressuscitou depois de 3 foi Jesus. Aí o povo confunde, mas Lázaro foi 4 dias depois. Então, Lázaro, ele foi curado, ele foi ressuscitado. E as escrituras, né, falam assim, que ele foi ressuscitado, que diz que é catalepsia e tal, mas que tem uma explicação para isso, mas eu não vou entrar nessa história. Eu vou entrar na história das irmãs dele, Marta e Maria. Porque Marta, ela era uma pessoa do operacional. Ela convidou Jesus para almoçar na casa dela. Imagine Jesus entrando na casa de alguém, o pessoal não pede licença. Todo mundo invadia, todo mundo queria, todo mundo quer ver Jesus, todo mundo quer ser curado. Se a pessoa, onde tem cura, a pessoa quer. Então, Marta, ela não estava no lugar, ela chamou Jesus para almoçar. E a casa encheu de gente, Jesus ficou falando, palestrando, sentou. E Marta foi para a cozinha, e Maria foi para perto de Jesus, ouvir, se deliciar de tudo aquilo que Jesus falava. Ela foi para sentir a presença dele, imagina a energia, né? Às vezes a gente chega aqui, senta um pouquinho, medita, e aí a espiritualidade que está aqui, dá um passezinho na gente, e só em saber que os espíritos de luz, aqueles espíritos que coordenam o trabalho, está aqui, está cuidando de você, a gente já sai aliviada, não sai? Chega assim, eu estou tão bem, sai de lá, ótimo. Imagina a gente em contato diretamente com Jesus. Aí sim, né? Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo tudo, bebendo as palavras e os ensinamentos dele. E Marta foi para a cozinha. Só que a casa cheia de gente, ela fazendo aquele monte de comida, daqui a pouco ela, cadê Maria? Aí foi atrás de Maria, viu Maria lá sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Maria, aí ela até disse assim, por que ela não se reportou a Maria? Foi logo se reportando a Jesus. Mestre, fala aí com Maria, para vir me ajudar. Qualquer um faria, né? A pessoa está lá fazendo as coisas da cozinha, e a outra lá, vendo Jesus. Aí ela, isso aí, por favor, mestre, manda a Maria vir me ajudar, eu estou precisando muito, estou com muitos afazeres. A Jesus. Calma, Marta. Não seja tão ansiosa. Maria escolheu a melhor parte.
Jesus não criticou Marta, não fez algo com Marta. Não, Marta, tá. Ele simplesmente pediu para ela deixar de ser ansiosa. Não disse que ela estava errada em cuidar das coisas, né? Das coisas da matéria, material, do alimento material. Ele disse, calma. Só pediu calma e disse, não sejas tão ansiosa, Maria está fazendo a melhor parte. Mas aí, isso não quer dizer que Maria era que estava fazendo bem e Marta mal. Não. As duas estavam fazendo cada uma a sua parte. E tem Martins Peralva diz assim, no Estudo do Evangelho, é um livro muito bom. Ele diz que Maria estava cuidando, Marta do operacional, da organização, do material, né, do trabalho. E a lei do trabalho é uma lei divina. Marta não estava errada, nem Jesus disse isso. Só pediu para ela não ser ansiosa. Então, Marta, tenha calma. Maria está fazendo a melhor parte. Porque naquele momento, Maria estava em um momento único. Está diretamente com Jesus. Ouvindo Jesus. Vendo ele falar sobre as coisas, né? Sobre até reforma íntima, que hoje a gente pode atualizar tudo para reforma íntima, para deveres morais. Então, como entrar no reino dos céus. Então, Marta não estava errada, nem Maria que estava certa. Elas estavam, cada um, fazendo o que era certo, sua parte. Só que o que a gente não pode é fazer, assim, desequilibrar. Tem alguns escritores que dizem assim, que todos nós devíamos ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Porque se nós temos essa porção espiritual, porque Maria é o lado da contemplação, é o lado do amor, vamos dizer assim, do divino, né? É do espiritual, é do contemplativo, do divino. Maria representa essa parte, daquele que busca a sua melhora espiritual e que busca o divino dentro de si. Já Marta é do operacional, do dever também, porque senão, se não existisse Marta também, o povo ia passar fome. Ia ficar a casa desarrumada, o pessoal com fome. Mas o que Jesus fala é para não ter ansiedade, como a gente tem muita ansiedade de fazer alguma coisa. A gente precisa dosar, que tudo que é dosado, que é feito com equilíbrio, é o que a gente deve desejar. Então, nós temos dentro de nós essa porção. A porção Maria e a porção Marta. Os homens também, viu, gente? A porção Marta e a porção Maria. Todos dois temos esse desejo da parte material, da parte de operacionar, de fazer acontecer. E também aquela parte do contemplativo, a parte do desejo de crescer moralmente, espiritualmente. Então, o que precisa ter é o equilíbrio. E esse equilíbrio são nas pequenas coisas. Em qualquer lugar que a gente esteja, dentro da nossa casa, em qualquer lugar, na escola, no trânsito, onde estivermos, a gente precisa dessas duas porções equilibradas. Para que a gente não fira o outro, não entre nos limites do outro, e que a gente possa se manter sereno, porque a serenidade vem com a harmonia. Então, ter amorosidade, ter harmonia, equilíbrio, que as coisas fiquem equilibradas na nossa vida e na vida do outro. E assim a gente faz a nossa parte. É a nossa parte que devemos procurar fazer. Então, na cura, qual é a parte? Na nossa cura, nós devemos pegar, buscar, né? Essa nossa Maria dentro da gente. E com ela fazer o esforço de Marta. A gente busca, contempla, procura o divino que está dentro de nós. E depois a gente também
faz o que Marta faz, trabalha muito para transformação íntima, porque não adianta se a gente não buscar transformar cada dia, a cada momento, as nossas atitudes, as mais simples possível, a gente não vai conseguir a cura. Pode até receber um paliativo, melhorar, ficar se sentindo bem, mas demora um pouco, e olhe lá a doença se instalando até em outro local. Porque não é milagre. Não é milagre. O que a gente tem que buscar é o nosso esforço na nossa transformação íntima, que não é um processo rápido, não é um processo imediato. Brincando assim, ninguém fica santo do dia para a noite. A gente tem nossos problemas, aquilo que precisamos resolver na nossa vida, para a nossa cura, mas nossa reforma íntima, a transformação moral, vem junto. É o que a gente precisa pegar mesmo no arado para trabalhar a cada segundo. É deitar todo dia, como o Santo Agostinho, o que é que eu fiz hoje, que pode ter magoado alguém, que pode ter feito alguém infeliz, que pode ter aborrecido. Se eu aborreci meu pai, minha mãe, se eu descuidei de alguma coisa que eu deveria ter prestado atenção, se eu fui pesado ao outro, então, o que é que eu tenho que fazer para não ser, para melhorar, para ter leveza? As pessoas gostam de pessoas leves, né? Quando a gente tem alguém que é leve, que é uma pessoa que não faz críticas negativas, que não fica pegando no pé do outro, apontando os defeitos. Quando nós vemos essas pessoas, quando vemos pessoas que fazem assim, agem assim, a gente quer ver longe. A pessoa é tão pesada, perto dela, vou até sair dali porque ela vai me criticar, porque ela vai me apontar um defeito. Então, mesmo que eu veja um defeito no outro, eu tenho a caridade de não apontar. Eu estou fazendo minha parte. Porque a cura é algo que está dentro da gente para acionar. Está próximo de nós mesmos, está dentro de nós para que a gente possa acionar e ter esse resultado. Nós precisamos fazer esse esforço, autoamor, amar o seu próximo como a si mesmo, como eu disse no início, que não é sinal de egoísmo, nem de egocentrismo, mas amar o outro é você se amar, se autoamar e fazer com que esse amor possa transformar o lugar que você está, as pessoas com quem você convive, e possa de alguma forma você ser uma faísquinha de luz no escuro. E aí você não está só, você não sabe, quando a gente se propõe a melhorar, uma faísquinha de luz, a diferença que faz. E que nós precisamos entrar nesse processo para iluminar o nosso universo, para que a gente possa ter paz. E que Jesus nos abençoe e que dê um tratamento feliz para todo mundo e para mim também. Obrigada.